iPhone X, lançado lá em 2017, é um verdadeiro guerreiro. É um aparelho bem antigo aí no mercado, mas o pessoal ainda se pergunta bastante se vale a pena ou não comprar ele atualmente. É justamente isso que eu vou responder no vídeo de hoje, sem caô e com total transparência. Nossa, parece até político falando, mas é verdade. Quem conhece o canal há mais tempo sabe que eu sempre mando a real aqui pra vocês, sem enrolação. Então, é justamente isso que vamos fazer no vídeo de hoje. Eu também vou deixar o link de desconto aí na descrição. Comprando por lá, se você se interessar pelo aparelho, é claro, daí você ajuda o canal com uma comissão. Porém, se você assistir até o final, você vai repensar duas vezes se quer ou não comprá-lo. Então, vamos lá, começando com o primeiro ponto importante que a gente deve mencionar, como eu falei anteriormente, é a sua data de lançamento. 2017 ele já é um aparelho bem antigo, porque no mundo da tecnologia, 2, 3 anos já é antigo, mas ele tem sim as suas vantagens, só que aí ele parou no tempo no iOS 16. Esse firmware aqui tá com 16.3.1, mas ele não vai passar do 17, ele pode receber, não vai passar do 16 para o 17, né? Pode receber aí updates de segurança, de atualização tal, mas vai ficar na versão 16, né? Isso pode ser um problema a longo prazo para quem pretende ficar com o aparelho por 2, 3 anos ou até mais. Não vai ser um problema a curto prazo, porque todos os aplicativos e jogos ainda funcionam 100%, né? A galera sempre menciona isso e é muito importante a gente falar que ele vai continuar funcionando assim por pelo menos uns 3 anos, WhatsApp, Instagram, Facebook. É lógico que alguns apps e jogos exigem um iOS uma versão um pouco mais atualizada, né? Mas a maioria deles aí, Telegram, sei lá, Call of Duty, Free Fire e tal, você ainda consegue jogar com aparelhos antigos. A prova disso é que o iPhone 7 ainda roda a maioria deles nos dias de hoje, né? Ele roda daquele jeito, mas o que falta é processamento e otimização, e não o requisito, porque o requisito, né, do iOS mais recente ele tem. Então, o iPhone 10 vai se enquadrar nesse mesmo lance aí. Segunda observação muito importante também é que o iPhone 10 você só encontra ele usado. Na verdade, quando foi lançado o seu sucessor, que é o iPhone 10S, 10S Max, a família seguinte, já foi descontinuado para não queimar o filme desses mais recentes aí, né? Porque a diferença dele não era tão grande, então a Apple foi espertinha e falou, vamos descontinuar e deixar apenas os mais recentes no mercado, né? Então, a maioria dos iPhones que você encontra, provavelmente eles já foram abertos, tem as peças trocadas, vai ter problema de bateria, né? Vai ser sem o Face ID, porque esses iPhones, eles são bem chatos, né? Isso que dá a mexer com coisa usada, com coisa antiga, que se você troca a tela uma vez, o Face ID já era. E não dá pra você substituir. Na verdade, existem técnicos milagrosos que com certeza vão comentar aí embaixo, falando, eu conheço o fulaninho que troca, tal. Troca, mas não fica 100%. Não, o cara não vai conseguir fazer milagre, não vai ser mais esperto do que a Apple, porque ela mesma diz isso, que uma vez que troca a tela, ele não vai ficar 100%. O mesmo vale para o Touch ID, né, a biometria, mas daqui não tem Touch ID. E, enfim, esse iPhone aqui, na real, é da minha namorada e a gente trocou no Redmi Note 12. Tivemos sortes dele estar em perfeitas condições, ó. Eu não sei, não posso garantir que ele realmente não foi aberto. A pessoa que vendeu lá pra gente falou que não, só que você sabe que não pode confiar, né, no que os outros falam. Enfim, uma coisa que eu percebi aqui que você deve ficar muito atento é a capacidade da bateria, que tá em 76%. Já é uma bateria ruim por natureza, tá? Porque a bateria dos iPhones só foi melhorar no 10 para ou no 11 para cima, né? Aí sim tinha uma autonomia, um gerenciamento melhor. E eu recomendo vocês pegarem uma capacidade com pelo menos uns 90% da saúde da bateria. Como que você faz para ver isso? Você vai aí nas configurações, saúde da bateria, e vai chegar nessa tela aqui. Eu acho que não tem muito segredo, né? Outra observação também, a não ser da bateria, que eu sempre tô falando aí nos vídeos, quando você for comprar um aparelho usado, pede pra pessoa pra pegar na mão, pra testar. Se você for comprar, sei lá, do AliExpress, esses sites aí, não vai ter como você fazer isso, né? Então, você corre um risco a mais. Fala assim, poxa, será que eu posso ver aqui, ver se realmente alguma peça foi trocada, tal? Porque o iPhone, ele tem um sistema de segurança que quando a tela foi trocada, por exemplo, fica apitando uma mensagem aparecendo na tela, acho que por 30 dias, falando que foi substituído. Assim como, olha só, aqui ele tá pedindo pra mim sobre a manutenção da bateria, tá pedindo pra gente trocar, né, porque a saúde já tá muito baixa. E tem outro problema também, que você não acha baterias originais vendendo. Você acha umas réplicas muito parecidas que, pra ser sincero, não vai mudar tanta coisa assim, né, vai ter uma capacidade
parecida tal, mas tem que ter em conta que não é original. O original é apenas se você comprou pela Apple e substituiu em uma autorizada. Em outro local eles vão falar que é original, tal, mas não é. Tome muito cuidado com essas coisas, tá, pessoal? Bom, eu falei muitas coisas negativas aí, mas vamos então para os prós, coisas positivas que esse aparelho ainda entrega atualmente. Como eu falei, ele roda todos os aplicativos e jogos, é lógico que os jogos ele não vai rodar no máximo. Todos esses daqui, ó, Genshin Impact, LoL, Standoff 2, PUBG, Call of Duty, ele consegue rodar aí na qualidade média, e o desempenho desse carinha, ele vai ter mais ou menos um processamento parecido com o Redmi Note 12. Lógico que um pouco superior também que o Poco M3 e tal, né? Então, ele se equivale aos intermediários atuais. Ele era um top de linha na sua época, né? Mas hoje a tecnologia evoluiu um monte. E os intermediários aí chegaram perto. Só que lógico que ele ainda vence por causa do iOS e a sua otimização. Se você pega o Redmi Note 12, por exemplo, e compara com ele vai conseguir um resultado melhor, justamente porque os jogos, os aplicativos aí, são mais otimizados para iOS. A iOS funciona normalmente aqui com 3 GB, né? Ele utiliza o Apple A11 Bionic, que, como eu falei, é um processador, um chipset antigo, mas vai ter essas vantagens aí, né? Porque o software casa muito bem com o hardware e te dá um desempenho sensacional. Para você usar redes sociais, só quer navegar um pouquinho aí, também vai gostar e vai ficar tranquilo, não vai ter aqueles problemas aí no seu dia a dia. A câmera, ela ainda é boa nos dias de hoje, né? A câmera traseira principal, ela tem aqui também uma telefoto que te ajuda a fazer aquele efeito bokeh, né, de desfocar o fundo. Era uma novidade, tem um monte de efeitos. Você pode conferir o vídeo completo, a análise das câmeras. Eu até recomendo você conferir lá. Só que a câmera frontal, aí ela já não agrada muito. Tem apenas 7 megapixels e precisa de bastante luz. Se tiver um ambiente aí um pouco depois das 6h30, 7 da tarde, já esquece, porque as fotos vão ficar bem granuladas e borradas. Na verdade, a principal também, só que ela ainda consegue contornar um pouco, né? Tendo em vista a sua época de lançamento, né? Grava em 4K 60 FPS, você consegue aí vídeos bem estáveis, tal, aquele típico de iPhone, só que ela é bem limitada com poucas configurações, né? Não tem muitas coisas aí que dá pra você fazer. Mas com um usuário comum aí, que não exige muito, pode ser até melhor que um intermediário. E já mandando o papo reto, como eu disse pra vocês, vale a pena? Bom, eu pagaria no máximo R$ 1.400 em um iPhone usado. Em boas condições, tudo com caixinha, com acessórios, porque como eu falei, tem todos esses problemas aí. Saúde da bateria geralmente fica debilitada, daí você vai ter que gastar mais dinheiro trocar, você vai ter que gastar uma grana com manutenção. Então, R$ 1.400 é um bom preço. Acima disso, eu recomendo muito mais você ir para um intermediário Android ou até mesmo um top de linha Android antigo, né? Ou então pula direto para o iPhone 11, que vai ser mais esquema. Esse aparelho aqui ele não atualiza mais, né? Só que ele tem, sim, uma boa velocidade, né? Tem uma tela OLED, ela é em 60 Hz, mas tem uma boa visibilidade aí, né? Ele roda os jogos ainda vai rodar por um tempo e tal, mas você vai estar pagando caro, talvez, por uma peça que não vai te satisfazer tanto assim. Eu recomendaria até mais você ir juntar uma grana e pegar o Galaxy S20 FE, que com certeza é uma opção muito melhor, mais recente, ele ainda tem um tempo de vida bem melhor, é mais rápido e diversas outras vantagens que nem daria para citar tudo aqui, né? Mas enfim, essa é a dica. Se você realmente falar assim, não, eu quero um iPhone, não adianta, eu só tenho 1.400, 1.500 para gastar, aí eu vou fazer o quê? Daí eu vou ter que te indicar o iPhone 10. Mas, como eu falei, junta um pouquinho mais de dinheiro, você pode pegar o 10R. Eu recomendo ir direto pro 11, sendo bem sincero aqui pra vocês pela minha experiência. Mas, né, caso a grana tá curta e tal, sei lá, daí você vai ter que ir para esse aparelho antigo, né? E ele vai ficar desatualizado sim, só que ainda aguenta o tranco de uns 2, 3 anos com uma certa dificuldade aí, né? Como eu falei, né? Se você colocar customs ROMs, aquelas modificações e tal, né? Pode ser que ainda dá um fôlego por mais tempo, né? Mas enfim, né? Isso daí também depende de cada um, né? Mas eu espero ter te ajudado. Como eu falei, se você quiser comprar, o link dele vai estar embaixo. Comprando por lá você ajuda demais o canal. Beleza? Nos vemos em um próximo vídeo. Aqui são 3 ou mais conteúdos por semana do mundo da tecnologia no geral, então já encosta. Agora sim, valeu e fui!